Começando, então, tá? Eu vou seguir a sequência do seu livro, tá? A primeira virose que o seu livro conta aí para nós é a AIDS, que foi uma doença que chegou nos anos 80. Ela chegou também devastando muitas pessoas, né? Doença virótica, que afeta qual parte mesmo do nosso corpo que ela afeta? Principalmente? Coloquei que ataca os linfócitos. Sistema imunológico, os linfócitos, isso mesmo. Então, ela já chega amarrando a nossa defesa, né? Então, ela ataca a defesa do nosso organismo. A defesa do nosso organismo comprometido, o resto vai caindo, né? Vai caindo. Tá. Essa doença, então, ela é transmitida de que forma? Quem vai falar para nós qual a forma de transmissão? Quais? Sexualmente, também tem por exemplo, se você está infectado e faz doação de sangue para outra pessoa, e também pode ser de mães para os filhos. Isso. Então, transmitida através do ato sexual, através de sangue, seja transfusão, seja, né, o que for, através do sangue e através de mãe para filho. Então, são as formas de transmissão. Quais são os sintomas? O que, que a gente vai sentir, que a gente vai desconfiar que pode estar com a AIDS? Fraqueza, muita sudorese, febre altas constantes, indisposição, né? Depois pode começar a aparecer umas feridas na boca, manchas no corpo. Só que fraqueza, febre alta, ferida, mancha no corpo pode ser sinal de muitas outras coisas. Então, por isso que a gente analisa o quê? O conjunto, né, dos sintomas. Aí a pessoa, então, vai relatar que ela está tendo com constância febre com sudorese, muita fraqueza, aparecendo manchas no corpo e aparecendo umas feridas na boca. Isso aqui aparecendo com constância, o médico vai pedir um exame chamado teste ELISA. Nesse exame vai detectar o vírus da AIDS ou não, tá? Pode fazer o exame 2 vezes e dar negativo. E os sintomas continuar. Na terceira vez, ele já vai dar positivo, tá certo? Então, detectou que a pessoa é soropositiva. E agora? Essa doença tem cura? Não tem cura. Ela tem tratamento? Tem. Mas cura ainda não tem, tá? Tem vacina? Não, não tem. Então, quando a pessoa descobre, ela vai procurar o tratamento. O tratamento vai amenizar esses sintomas aqui. Porque no final, a pessoa vai perder muito peso, ela vai ficar pele e osso, ela vai ficar magérrima, né? Porque isso vai consumindo todo o organismo da pessoa. Nós falamos então, qual que é o vírus que causa essa AIDS? Como que ele é chamado? HIV. HIV. Então, tipo de vírus, HIV. Como que a gente pega a doença? Nós já falamos, né? O contato direto com relação sexual, sangue e de mãe para filha, amamentação, né? A forma de pegar. Abraço, aperto de mão, pega, gente? Não. Mas e um beijo com uma boca dessa aqui, ó? Pode pegar? O que vocês acham? Pode, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os ferimentos, com os sangramentos, tá certo? Que pode, então, transmitir, né? Tá, pegou a doença vai desenvolver de imediato? O que vocês acham? Não. A pessoa pode ser soro positiva aí, sem ter nenhum sintoma, 10, 15, 20 anos. Ter o vírus HIV no corpo, não ter nenhum sintoma, isso permanecer por uma vida. Um dia qualquer, numa gripe, num resfriado, numa baixa de imunidade, esse vírus pode vir manifestar. Ou a pessoa pode morrer de outra coisa e sem o vírus manifestar. Então, isso vai depender do organismo da pessoa, tá? O quanto o organismo dela é resistente ou não, tá certo? Manifestou. E agora? O que essa pessoa tem que fazer?
Trancar no quarto? Cavar um buraco? Entrar dentro? Não. O que ela vai fazer? Procurar um médico, vai fazer os tratamentos, vai ter os devidos cuidados, principalmente com a imunidade dela, nesses dias mais frios de chuva. Nada de sair na chuva, né? Nada de ficar tomando vento frio, porque quando afeta a imunidade, a doença aflora, desenvolve, né? Manter a imunidade alta é dar uma queda, uma murchada na doença, tá certo? E essa pessoa, lógico que, querendo ou não, ela vai ter que ter alguns cuidados, né? Dela com outra pessoa. Separar os seus talheres, não ter cuidado de não cortar, encostar numa outra pessoa, né? Então, ela vai ter que ter os devidos cuidados para não contaminar outra pessoa, tá? Ela pode viver a vida inteira só nesse estágio aqui, ou pode evoluir para esses estágios, né? E levar à morte. Então, não tem vacina, não tem cura, tem tratamento, tem controle, né? A AIDS, ela já foi um bom período no Brasil. Ela já foi uma epidemia, ela já tornou-se pandemia, porque no mundo inteiro tem, é uma pandemia, né? No Brasil hoje, ela é uma doença endêmica, uma endemia. O que significa isso? Então esses termos é bom vocês aprenderem até por causa da Covid. Pandemia é quando a doença espalha no mundo inteiro. Endêmica seria, tipo, que tem nos lugares específicos só? Endêmica, ela existe em locais específicos de forma controlada. E o que é uma epidemia? Nós vivemos aí uns 2, 3 meses de uma epidemia do Covid. O que é uma epidemia? Quando ela tá, tipo, de uma forma descontrolada, mas é num lugar só. Ela aparece numa região e ela vai, né, se alastrando de forma descontrolada naquela região. Epidemia. Pandemia é quando ela espalha para todos os lugares. Então, a AIDS hoje, ela é uma doença endêmica. Não acabou, ela existe, ainda tem pessoas se contaminando, mas não está aquele boom, como foi nos anos 80, quando ela apareceu. Que quando a AIDS chegou, foi igual o H1N1, igual o Covid. Todo dia você via falar, né? Outro grupo de pessoas, tal. Aí deu uma quebrada, uma amenizada, tá certo? Então, hoje ela é uma doença endêmica. Cita para mim 2 grupos de risco da AIDS. Que 2 grupos de pessoas são riscos, né, são alvos fáceis de contaminação da AIDS. Foi onde ela começou. O grupo que nós chamamos de prostitutas, né? As pessoas que aí têm relação sexual com diversas pessoas de forma descuidada, e o grupo dos usuários de drogas injetáveis. Foi onde ela começou, tá? Onde ela mais disseminou. Começou por aí. Hoje, ela está no nosso meio, por diversas formas, como foi falado, até por uma transfusão de sangue. Ela está no nosso meio. Mas ela iniciou principalmente nesse grupo: homossexual, prostitutas, usuários de droga injetável. Depois saiu desse grupo e foi para o povão geral, tá? Então, hoje está misturado. Existem muitas pessoas que nós não sabemos que têm o HIV positivo que convive junto conosco, só que não tem a doença manifestada porque a pessoa se cuida. Patrocínio não tem tratamento específico, é Uberlândia, tá? Onde vai, toma aqueles coquetéis, tem o AZT e todo o cuidado mais específico é mais lá, tá certo? Então, se a pessoa for detectada em patrocínio, ela é encaminhada, né, para o centro de tratamento. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, quando a AIDS surgiu, né, é igual ao Covid, a AIDS pega. Muita gente, né, ficou criticando o Covid aí. A AIDS pega. Então, para isso, a gente tem que ter os cuidados. Como que a gente vai prevenir a AIDS?
não tendo relação sexual com pessoas desconhecidas, né? Se protegendo, evitando aí, né, o vício das drogas. E outra coisa, na transfusão de sangue. Ah, mas eu não sabia, né? Quantas pessoas pegaram a AIDS numa transfusão de sangue? Então, aí tem que ter muito cuidado na hora de doar o sangue, na hora de receber o sangue. Até porque o teste, chamado teste ELISA, que se faz, ele não detecta na hora. Igual eu falei para vocês, às vezes a pessoa faz 2 exames para descobrir se é positivo ou não. Então, é meio complicado. Mas a gente ter os devidos cuidados, né? A melhor forma é a prevenção. Porque a AIDS pega sim e a AIDS mata sim, tá? A pessoa morre, por isso que é chamado de síndrome da imunodeficiência, porque é um conjunto, ela morre de um conjunto de situações. Ela morre com a pneumonia, ela morre com a tuberculose, ela morre com uma gripe, porque vai debilitando o organismo, debilitando até o organismo não conseguir reagir mais, né? Então, por isso que tem que se cuidar, tá? Alguma pergunta, algum comentário? Essa, então, é uma doença que você pode marcar aí, tá? Que essa é importante, viu? Então, ela pode ser cobrada, ela é importante. Você pode sinalizar. Seguindo aí, uma doença chamada catapora. Fala aí pra mim, quem é que já deu catapora? Eu dei Essas o ano bolinhas. passado. O ano passado, depois de grande? Foi. Meu Deus, mas você deve ter dado só um pouquinho. Nossa, Irani do céu. Na Essa? garganta, na orelha. Mentira. Tampou Eu tudo. pedi assim, arrego pra Deus, não tá aguentando mais não. Olha isso. Tá vendo? Então, quem mais, gente? Já deu essas bolinhas, já tomou banho na água vermelha, no Eu, permanganato. Ah, lembra direitinho de tomar banho lá na aguinha vermelha, né? sim. Ah, e a coceira? Gostou da coceirinha? Não, Urania, Não, não, né, demais. Nossa gente? senhora. Pois Manifestação do é. Satanás Ó, na gente. começa essa bolinha assim, aí a gente não aguenta, vai querer arrebentar, né? Coçar. Esse líquido tá cheio de vírusinhos, que a gente coça, que a gente arrebenta, isso desce para a pele. Olha aí o que que vira. Depois viram as bolinhas vermelhas, uma casquinha preta. Ai que bonitinha, ó, tá vendo? Aí tampa tudo. Quanto mais você coça, mais mancha a pele, né? Você ficou com mancha, Júlia? Eu tenho uma aqui na testa. Ela ficou muito grande, a bolha e deixou a mancha. Ah, ficou aí uma lembrança para você nunca mais esquecer, né? Então, só no rosto, então, a gente morre de raiva, porque fica as manchinhas, né? E fica dessa forma aqui. A catapora é conhecida como uma doença benigna. Por quê? Catapora, sarampo, doença de criança, que toda criança deve ter, né? Para o organismo criar a imunidade dele, tá? Hoje já tem vacina, ainda dá catapora. Ah, mas eu vacinei, por que que eu dei, né? Talvez a sua defesa não foi completa. Caso extremo igual da Júlia, dá tanto assim. Normalmente quem é vacinado, que eu tenho certeza que a Júlia é vacinada e todos vocês são, ela dá em menor intensidade. Para dar desse jeito aí é porque estava com raiva mesmo, viu? Estava com força total, né? E a imunidade da Júlia estava baixa. Então, normalmente ela dá. Tem gente que conta até as bolinhas que dá. Ah, dei só 10, né? Ah, eu dei 5. E tem gente que dá desse jeito aqui e depois dá 2, 3. Quer dizer, ainda ficou algumas que quis aparecer ainda, dá o ar da graça, que ainda volta a ter, né? Ela é causada por um vírus, eu acho que o autor nem traz o nome específico, né, desse vírus. Só fala que é vírus de RNA. Adenovírus, né? Isso mesmo. E essa doença, então, ela dificilmente leva à morte, viu? Ela cria só defesa. Para matar, a pessoa tem que estar muito fraca e complicar com outras doenças. Muito antigamente, há 100 anos, 150 anos atrás, as pessoas morriam de catapora. Não tinha vacina, as pessoas não sabiam o que fazer para tratar disso daí, e às vezes complicava com outras coisas, né? Mas um tempo para cá, a gente nem vê falar, né? Passa 7 dias, é vírus. Normalmente doença virótica é 7 dias, né? Que o organismo gasta aí para compensar.
aí ela sara e tudo bem, né? Passou da febre alta, os sintomas. Febre alta, coceira, dor no corpo e as bolinhas que começam, né? Depois essas bolinhas aqui, se a gente não coçar, elas secam e vira feridinhas, tá certo? Uma vez eu vi uma menina com a catapora hemorrágica, nunca tinha visto. Gente, aqui nela assim, é puro sangue, ó, bolhas, essas bolhas aqui é bolhas de sangue, não é bolhas de água. E ela infestou o olho tudo vermelhinho, né? Então, nela foi um caso mais complicado. A mãe teve até que levar para tratar fora, porque a complicação foi maior. Tratamento, vai tomar banho aí no permanganato para ajudar a cicatrizar, secar, né? Essas feridinhas. E tem vacina como forma de prevenção. Catapora pega? Pega, tá? Isso é contagioso, então pega. Então, por isso que a gente tem que evitar quem tem catapora, né? Alguma pergunta, algum comentário? Seguindo, então, a catapora, a cachumba, que é a outra doença que você tem aí. Também não tem nome de vírus, é um vírus de RNA, só fala aí para nós que é assim, né? Esse vírus a gente pega, contágio de outra pessoa, saliva, viu? Tosse, espirro, secreção. Então, assim como a catapora, também a gente pega dessa forma. A cachumba, o vírus entra, instala aqui na parótida, que é uma glândula que nós temos aqui de lado, produz saliva, e incha, olha como que fica, né? Esse aqui deu só de um lado e esse só de um lado, mas pode dar dos dois. E incha. Inchando fica dolorido, dificulta deglutir, né? Engolir alimentos. Então, a pessoa tem dificuldade em alimentar, porque diminui a produção de saliva e fica dolorido, né? Fica inchado e dolorido. A Tá? minha mãe deu cachumba Deu? o ano retrasado. Olha, recentemente. E ela deu de um lado só ou dos dois? De um lado só. Eu fui feliz. Quando eu era menor, Tava eu dei dos parecendo dois. fofão. Mas fica mesmo, eu dei dos dois, você imagina o que eu virei, né? Virei uma lua cheia, né? Aí foi dos dois lados de uma vez. Ela pode dar do outro lado depois? Pode, né? Então, o melhor é dar dos dois de uma vez, porque aí acabou, tá? A cachumba para os homens representa um perigo. Por quê? Esse vírus, se ele espalhar, descer no corpo, espalhar, ele vai encontrar um órgão semelhante à parótida, que é o testículo. Vai instalar no testículo, vai inchar e pode levar à esterilidade masculina. Por isso que quem tem cachumba tem que ficar de repouso. Se ficar pulando, ficar correndo, ficar movimentando, esse vírus pode espalhar, descer, encontrar um outro órgão na mulher também. Um outro órgão se instalar e pode tornar uma infecção mais grave, tá? Então, no homem, ele pode levar à esterilidade se a cachumba descer para o testículo, instalar ali e desenvolver ali também, tá? Mas não significa que todo homem que tem cachumba e desceu, que o pessoal fala, vai ser estéril, né? Eu lembro de um professor que a gente fez o curso uma vez, ele contando que ele tinha 4 filhos e deu cachumba. E professor acha que sabe tudo também, né? E aí ele continuou andando para lá e para cá, trabalhando, o pessoal falando com ele, falou, não, eu sei o grau da minha cachumba aqui, não tem perigo não. A cachumba dele desceu, né? Foi para o testículo e o pessoal falou, e agora, né? Você vai tornar estéril e tal, né? Ele, é bom que agora já tem 4 filhos, eu fico estéril agora. Ele não tornou estéril, acredita? Ele teve mais um filho depois ainda, né? Mesmo que teve a cachumba. Então, isso é relativo, vai de organismo para o organismo, tá bom? Como que contamina? Já falei para vocês, contágio direto, secreção direto do doente. Tratamento. Não tem tratamento específico para cachumba. Vírus não morre. O tratamento que a gente tem é contra os sintomas, né, da doença. Então, você vai tomar remédio para febre, remédio para dor e repouso. E o organismo vai combater sozinho, tá? 7 dias, a cachumba acabou e combateu. Hoje, a gente já tem vacina. O bebezinho é vacinado contra a cachumba. Alguma pergunta, algum comentário? A gente quase não vê falar na cachumba mais, né? Mas a Maria Eduarda disse que Maria Eduarda?
A Vitória, né? Falou que a mãe dela teve, né? Então a gente quase não veio falar. Essa aqui também é conhecida de vocês. A dengue, ela é uma doença que, ora ela é uma endemia, ora ela é uma epidemia. Pensa rápido aí, primeiro ano. Em que época do ano a dengue se torna uma epidemia? Que época Tipo do... assim, por exemplo, uma estação de chuva? Isso, agora, não é? Começando agora as chuvas, nós temos que ter cuidado com os recipientes que juntam água, porque agora ela pode tornar uma epidemia, porque tem água parada, tem mosquito, a festa está feita, né? Então, a dengue é causada, então, pelo mosquito, é causada pelo vírus também, né, de RNA, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é esse mosquito aqui. O mosquito não nasce doente, tá? Não nasce contaminado, ele se contamina ao longo da sua vida. Quem pica a gente para sugar o sangue é a fêmea, porque ela que vai botar os ovos, ela precisa do sangue para nutrir, para reproduzir, tá? Então, ela pica, suga o sangue. Vamos supor que esse cidadão aqui está contaminado, tem a dengue. Esse mosquito veio feliz da vida buscar uma comidinha, picou, encheu a barriguinha de sangue, sangue com vírus da dengue, né? Aí tá. Quando ele vai picar uma outra pessoa, ele joga primeiro a saliva anestesiante e o vírus da dengue que está na saliva dele. Aí o vírus entra na outra pessoa, pronto, transmitiu a doença. É assim que acontece essa transmissão. O mosquito usa água parada para botar os ovos, porque a água corrente mata os ovos dele, né? Para botar os ovos desenvolver. Desenvolveu aqui, já sai os mosquitinhos, né? Elas pronta para picar todo mundo. E os machos, gente, alimenta de quê? É a fêmea que pica para alimentar de sangue. E o macho? O macho alimenta da seiva dos vegetais, viu? Então, ele vai sugar o caldinho das plantas, a seiva dos vegetais, tá? É ali que os machos se alimentam. E as fêmeas vêm alimentar aqui do sangue dos vertebrados. Tá, picou, adquiriu a dengue. Quais sintomas? Ó, febre, dor de cabeça, manchas no corpo e coça também. E dá uma dor terrível nas pernas, no corpo, que a pessoa mal consegue andar, mal consegue movimentar, né? Não tem ainda uma vacina específica para dengue. Dengue não se pega de uma pessoa para outra, se pega dessa forma aqui, tá? Ou transfusão de sangue também, tá certo? É que se pega a dengue. A cura, o organismo vai combater também. Os remédios que nós vamos tomar é para a consequência da dengue, para febre, para dor no corpo, hidratar o organismo e deixar que ela passe. Alguns casos, a dengue tem complicado. A gente tem visto, não sabe se é mutação, o que é. Ultimamente tem tido umas dengues mais complexas. Mas a pessoa tem que internar, fica mais dias com a dengue, né? Dengue hemorrágica, que afeta os órgãos, né? Liberam sangue dentro do corpo, então que essa é mais grave, certo? Mas essa é a dengue. Alguém na sala já teve dengue? Fala aí. Eu já. Já? E como é que foi a Também já. dorzinha da dengue? Foi forte ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Tem uns que é mais forte, outros são mais brandas, né? Mas você deu mancha no corpo também, Vitória? Dei. E coçou bastante. Sim. Tá, beleza. Passou, né? Então, ótimo. Alguma pergunta, algum comentário? E aí vem o pacote completo com a dengue aqui, que é a zika e a chikungunya, né? A chikungunya é quase igual a dengue, só um pouco mais forte. A zika teve um período aí que afetou gestante, né? Que as crianças nasceram, então, com deficiência cerebral. Então, a zika é um pouco mais forte também.
Como não tem vacina, a melhor forma é prevenir. Como? Acabar com os criadouros de mosquito, né? Acabar com os criadouros de mosquito e tentar combater os mosquitos com telas de proteção, repelentes, né? Alguma coisa assim, tá? Febre amarela, o nome já indica, alguma coisa vai ficar amarela, né? Olha os olhos. Também picado por mosquito, ó, o Aedes, tá? Esse outro e esse aqui. São 3 mosquitos que pode também transmitir a febre amarela. Lembrando que o mosquito não nasce doente, ele pica uma pessoa doente e transmite para outra. E não adianta vocês me perguntarem, Irani, como que apareceu o primeiro doente? Ninguém sabe. Apareceu um e o mosquito foi passando, tá? Lembrando a vocês que muitas vezes esses vírus, em outros animais, eles não causam a doença que desenvolve na gente. Então, provavelmente pode ter vindo de um animal para a gente, tá? E aí, esse vírus, então, entra no organismo, afeta o fígado, os órgãos internos, né? Da pessoa dá febre, dá mal-estar, dá indisposição, fica amarela, assim mesmo, né? Então, tem a vacina, a forma de prevenção é a vacina, tá certo? Tem tratamento também, mas ela pode levar à morte porque ela afeta o fígado, se não tratar, tá certo? Então, febre amarela. Pega assim, de encostar na pessoa, de olhar na pessoa? Não, tá? Pega como? Mosquito picando gente transferindo aí para o mosquito, tá bom? Ó, o Aedes, olha que danado. Zika, ó o pacote dele. Dengue, chikungunya, febre amarela. Então, o pacote completo que esse Aedes pode estar transmitindo os vírus, né, diferentes para cada um, entrando no nosso corpo e causando essas doenças. Alguma pergunta, algum comentário? A vacina da febre amarela, ela tem uma imunidade de 10 anos, né? Então, de 10 em 10 anos é bom tomar essa vacina. Tá. Seguindo o seu livro aí, nós temos o ebola, a gripe e a hantavirose. O ebola surgiu lá na África, ele surgiu em 3 etapas. A primeira etapa, ele veio e em poucos dias matou milhares e milhares de pessoas. Esse vírus entra no corpo da pessoa, vai causando hemorragia nos órgãos da pessoa e leva à morte. Em 7 dias a pessoa morre. Não tem vacina, não tem cura e nem mesmo tratamento. Então, pegou a doença, dificilmente a pessoa vai escapar com vida, tá? Então, ele é bem violento. Aí, o que aconteceu? As pessoas morriam, simplesmente eram enterradas. Teve uma outra crise de ebola, né? Em 90 e tantos, quase 2000, outra crise de ebola. Essa outra crise, aí eles cremaram as pessoas que morreram com ebola. E acho que uns 4, 5 anos atrás, deu outra crise de ebola lá na África também, mas mais controlada. O primeiro ano, vocês vendo essas imagens aqui, vocês lembram de quê, hein? Essa imagem aqui. Essas proteções. De que a gente lembra? Não lembram? Do Covid, né? E quando teve aquela outra peste negra, usava roupa também. Não era Isso. sim, mas usava. Então, essa imagem nos lembra, né, a crise do Covid. E aí, as formas de proteção, tudo mais, né? Então, o ebola é característico bem lá da África, tá? Esse vírus. A transmissão dele é de pessoa para pessoa, não tem animal nem nada, né? É contato direto mesmo. Por isso que eles isolavam as pessoas que tinham ebola para não pegar. E, ó, bem protegido, né? Porque secreção, se uma tosse, um espirro, então transmite esse ebola. O ebola é bem mais grave, né, do que o Covid, porque ele gasta 7 dias e leva à morte mesmo. Não tem muita recuperação, não, tá? A gripe ou resfriado também é vírus,
Existem vários tipos de vírus que causam a gripe. Gente, daqui um pouquinho vai cair, mas eu vou abrir, tá? De novo, para a gente dar uma acelerada. Existem vários tipos que causam a gripe. Você só tem a gripe com um tipo de vírus uma vez. Uai, Irani, mas eu gripo 2, 3 vezes por ano. Cada gripe que você tem